graça e paz sejam multiplicadas em nossas vidas. Hoje, dia 6 de novembro de 2024, quarta-feira, metade da semana. Vamos para o nosso devocional, avançar, meditar na palavra de Deus. Hoje, o Salmo capítulo 20 do rei Davi, que diz assim o versículo 1: Ó Senhor, eu clamo em tempos de sofrimento, ouve a minha voz. Todo-Poderoso, ouve o meu clamor neste tempo de sofrimento. Que o nome do Deus de Jacó nos dê toda a proteção, nos livrando de todo mal. Quando ele diz o Deus de Jacó, é uma identidade. Onde Jacó lutou contra o anjo de Deus. E ele se arrepende de seus erros, de seus pecados, ressignificando quando tinha mentido para o seu pai, enganando seu pai para receber a bênção da primogenitura. E ali ele dizia que era Esaú, se vestiu de Esaú, com cheiro de Esaú, com pelos de Esaú. E ali ele mente para o seu pai, com o interesse de receber a bênção. Mas agora ele está lutando aqui contra o anjo de Deus, que é uma teofania, que é o próprio Deus, lutando pela sua bênção. E o anjo pergunta para ele: qual o teu nome? E dessa vez ele não mente. Ele diz: meu nome é Jacó. E desde então, agora seu nome será chamado de Israel. E daí vem o termo israelita, que significa unidade, um povo, uma identidade, um propósito de levar a mensagem de Deus para todas as nações. E aqui Davi clama a Deus, o Deus El Shaddai, o Deus dos exércitos, porque ele está em tempos de sofrimento. E ele diz que o nome do Deus de Jacó me livre de todo o mal. Que de Sião venha o meu socorro. Que do seu santo templo ele ouça a minha voz e me responda e me dê a vitória. E ele continua, o rei Davi, proclamando a palavra em tempos difíceis. Ele clama a Deus por orientação, por socorro, por ajuda, em tempos de aflição, de sofrimento. Não é tão diferente dos tempos de hoje. Tempos difíceis, de escassez, de dificuldades financeiras, de doenças, enfermidades. E nós precisamos buscar socorro em Deus, ajuda em Deus. Ele está confiante, porque sabe que do alto dos céus Deus ouvirá e responderá o seu clamor, que é direcionado ao Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus El Shaddai, aquele que se revelou ao seu povo, se revelou a nós, por meio de fagulhas poderosas, nos mostrando o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso,
que ouve o nosso clamor em meios a dias difíceis, de angústia, de dor, de lamento, de solidão. Deus responde o nosso clamor, Ele brada dos altos céus. E aqui, Davi diz que vai dar gritos de alegria quando receber a sua vitória. Gritos de alegria ao receber a sua vitória. Você já gritou de alegria? Deu um grito de um brado, um aleluia, um glória a Deus, um amém. Aleluia! Ai, aleluia significa louvado seja o nome do Senhor. Um glória a Deus significa que a Deus pertence todas as vitórias. É maravilhoso esse Salmo, capítulo 20 de Davi, onde ele encontra segurança em Deus. Em meio à guerra, à luta, em meio a uma injusta agressão, quando temos que lutar, quando temos que responder diante de uma guerra, ele diz que os ímpios, que os povos dispersos, povos que não têm temor a Deus, ao Deus vivo, que não tem uma aliança com o Deus verdadeiro, ele diz que esses povos lutam com espadas, escudos e lanças, mas que o povo de Deus luta com a providência de Deus, confia no Deus Todo-Poderoso, no Deus vivo. Então os outros povos ímpios, pagãos, confiam em espadas, lanças, escudos, que significa uma segurança terrena, que significa uma ajuda humana. E ele diz: não, eu não vou com carros de guerra, eu não vou montado em cavalos, eu vou em nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, que me dará vitória pelo seu poder, para a sua glória, para o seu louvor. E eu vou dar gritos de alegria em comemoração da vitória. Aleluia! Grande é o Senhor. Eu me lembro quando Davi aqui vai lutar contra o gigante Golias. E ele vem lutar contra Davi com a sua armadura poderosa, com o seu escudo, com a sua lança, com a sua espada. E Deus fala ao coração de Davi: confia em mim. E fala nessa manhã para você: confia em mim, no Deus Todo-Poderoso, na revelação do céu, na divina proteção de Deus. E dizia Davi: você pode vir contra mim com lanças, espadas, escudos, mas eu vou em nome do Deus Todo-Poderoso. Eu vou lutar contra você em nome do Deus vivo. No nome do Todo-Poderoso eu vou lutar com a proteção de Deus, com a força de Deus. E ele com uma lança e uma pedra, uma funda, roda e joga uma pedra só e derrota o gigante. Porque ele foi em nome do Deus vivo, o Deus El Shaddai, e lhe deu a vitória. É esse Deus que nos dá a vitória. O Salmo 20 fala da vitória certa naquele que confia em Deus. Claro que há incertezas em nossos corações, porque a nossa fé muitas vezes vai diminuindo.
E os discípulos pediram para Jesus: como nós podemos aumentar a nossa fé? Aumenta a nossa fé em ti, Jesus. E ele diz: a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá maturidade, crescimento, nós avançamos. Nós entendemos o plano de Deus, o seu propósito. Aqui nesse capítulo, Deus, através de Davi, diz assim para você nessa manhã: que Deus abençoe os seus sonhos, os seus projetos. Que Deus possa abrir as portas dos seus sonhos, dos seus projetos. Que Deus conceda o desejo do teu coração. Versículo 4. Que Deus conceda o desejo do seu coração. E que os teus planos sejam de sucesso. Olha que palavra maravilhosa. Que Deus conceda o meu, o seu, o nosso, o desejo do nosso coração. Um coração quebrantado diante de Deus. Um coração realmente transformado, que nos dará os sonhos que Deus deseja para nós. E esses sonhos, esses desejos do nosso coração serão abençoados, serão concretizados. E os planos que Deus tem colocado em nossa mente serão de sucesso, serão de prosperidade, de avanço. Creia nisso. Coloca a sua confiança em Deus e ela não vai afundar. Quando Pedro está dentro do barco e Jesus ali em meio à tempestade vai andando sobre as águas e eles veem um homem andando sobre as águas e ficam surpresos e começam a gritar, mas não grito de alegria, de susto, de pavor, de medo, achando que é um fantasma. E Pedro reconhece que é Jesus. E diz ele: deixa eu ir até aí, Jesus. E Jesus estende a mão e ele vai andando sobre as águas, dá uns passos. Mas a fé dele diminui. E ele vai afundando. E aí Deus segura na mão dele e fala: por que não tem fé? Porque perdeu a sua fé. Eu estou aqui, eu estou contigo. Não perca a sua fé em meio ao sofrimento, em tempos de aflições. Esse salmo fala em tempo de guerra, em tempo de sofrimento, em tempo de angústia, em tempo de escassez. Não deixe a sua fé diminuir. Não perca a confiança em Deus. Ele te sustenta em meio a impossibilidades, em meio a dias difíceis. Ele nos sustenta, Ele vai prover o nosso sustento, Ele vai abrir as portas e nós vamos avançar com Deus no barco, vai muito bem. Com Deus andando sobre o mar, nós também vamos bem, porque Ele nos dá ordem a caminhar no meio do impossível. Mas Davi tem momentos também que diminui a sua fé. Todos nós temos momentos que a nossa fé parece fraquejar, enfraquecer, diminuir. Mas precisamos olhar para os céus, clamar novamente a Deus e pedir a Deus: aumenta a nossa fé, devolve a nossa fé. Que possamos crer novamente no teu braço, Senhor, porque o nosso vai fraquejar, o nosso vai envelhecer, o nosso vai perder as forças, mas o teu sempre vai nos sustentar. Os teus braços são mais fortes do que o nosso. E nós queremos continuar crendo em Ti, confiando nos braços do Senhor, na armadura de Deus, na espada de Deus, que é a Sua palavra. Em Efésios capítulo 6, ele mostra uma armadura espiritual: escudo, lança, cinto, couraça, sapatos para a preparação do Evangelho. Ele mostra que é essa armadura espiritual.
está pronta para nós. E temos que ter fé para usá-la. Porque é uma armadura invisível, mas cheia de poder, cheia de armas espirituais para combater o mal e te livrar de correntes que tentam te prender, te amarrar. Ele vai nos libertar, Ele é o Deus da libertação, da salvação. É o Deus que nos dá o escape. É o Deus forte e poderoso. É o Deus invencível. Em nome de Jesus, nós levantamos um clamor nessa manhã pela minha vida, Deus. Pela vida daquele que ouve esse devocional e crê e confia em Deus vivo, que no seu trono, no seu altar, nesse céu azul, dos céus, ouve o nosso clamor. Em tempos de sofrimento, nós clamamos a Ti, precisamos da Tua ajuda. Clamamos pelo socorro de Deus, pela nossa vitória, pelos sonhos de Deus sendo concretizados, pelos desejos do nosso coração sejam concedidos. Que a nossa vitória venha sobre a força do Deus Todo-Poderoso que nos dá a vitória. Nós Te amamos, nós confiamos em Ti e vamos seguir em frente, seguir em fé. Vamos seguir com fé, Deus, porque cremos em Ti. Faz um milagre em nossa vida, faz um milagre na nossa mente, em nosso coração. Faz um milagre em nossa saúde. Deus, abre a porta da justiça. Possamos ver uma saída. Abre a porta espiritual para nos derramarmos diante da Tua presença. E em santidade vermos o Senhor. E renovar as nossas forças. Nos dê qualidade de vida, nos dê prosperidade, avançando em todas as áreas da nossa vida, que possamos ver os céus se abrindo, que possamos ver o mar se abrindo, o vento soprando ao nosso favor, as correntes quebrando, o mal sendo repreendido pelo poder de Deus, as cordas sendo desatadas, e o poder de Deus agindo em nossa vida, em nossa família, em nosso casamento, nos dando a vitória, porque confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com a nossa família, esteja com aquele que crê, seja espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Confie em Deus, creia. Creia em Deus. Um abraço, galera. Fica com Deus nessa quarta-feira de céu limpo e de mar tranquilo. Vamos avançar. É hora de dar passos fortes, com fé em Deus, com fé naquele que vive e reina para todo sempre. Amém.